A gente vai comprar coisa. Aí eu resolvi pegar aqui um caminho, uma paisagem bonita para falar aí de um assunto para pôr lá no canal. A complementação, eu acho que é um assunto que nunca foi falado, eu não tenho lá ainda. Esse assunto era bom colocar lá, que é uma coisa que às vezes a gente trabalha em sala de aula desses assuntos, né? E o assunto é filosofia do David Hume. Que é um filósofo moderno, é um escocês, tradição britânica, né, de fazer filosofia, conhecido, uns chamam ele de empirista, né? E aí nós vamos discutir dois assuntos: a questão do conhecimento para esse pensador, então David Hume, então que vem a ser o conhecimento para esse pensador, e depois o assunto que me interessa mais. Nós vamos fazer uma experiência. Então assim, eu vou de antemão, já vou adiantar, eu vou pela segunda parte do que eu ia comentar, que é a questão dos dados de fato, né? Os dados que ocorrem, né? Verdadeiramente. E a minha experiência seria a seguinte, a pergunta seria a seguinte: para que lado eu vou virar passando dessa subidinha aqui? Para que lado que eu vou virar? Eu vou virar para a direita ou para a esquerda? Então essa é a pergunta. A gente pode, né, agora que, né, apareceu ali, você já pode supor, mas quando eu perguntei, quando eu fiz a questão e ainda não havia aparecido, né, as direções aqui que eu estou tomando, agora eu estou virando para a esquerda. Quando ainda não havia aparecido a dimensão do caminho qual eu ia pegar, você pode especular. Vai virar para a esquerda, vai virar para a direita, ou não vai virar, vai continuar em frente. Você especula, você faz especulação, mas você só vai ter certeza do que realmente vai acontecer quando você realmente vê a coisa acontecer, né? O dado de fato realmente se concretizar. Antes da experiência, não é possível você ter noção, né? Ter um conhecimento do dado de fato. Por que então? David Hume, ele era, como eu falei, de tradição britânica, era um empirista, mas ele também era cético. Ele foi também uma influência para a filosofia kantiana, justamente por conta desse ceticismo. Tanto que alguns dizem que o ceticismo que vai levar o Kant a fazer aquelas afirmações lá sobre a coisa em si, aqueles conceitos. Isso aí é mais um vídeo que eu vou ter que fazer em algum momento, porque também não fiz sobre isso. Dizem que o ceticismo que cai a filosofia kantiana tem uma certa influência do ceticismo do Hume. Então o Hume ele retoma alguns princípios céticos. Sexto empírico era um cético, vale lembrar aí, né, falando de Hume, né, sexto empírico. E o Hume, ele vai unir esse ceticismo com aquilo que a gente chama de empirismo, né, que é a tradição britânica, né? O empirismo, para quem não sabe, é a filosofia, a tendência filosófica ali que supõe que o conhecimento humano só tem sua origem, né? O conhecimento humano, ele nasce, ele acontece na experiência sensorial. Diferente do Descartes, que era racionalista.
racionalismo defende o conhecimento como tendo só origem, seu ponto de partida na razão, né? Na racionalidade. O empirismo é o contrário, vai dizer que a origem do conhecimento é a experiência sensorial. Então o Hume ele vai unir esse empirismo com alguns princípios céticos, filosofia cética. Então, né, já falando do empirismo, ele vai estar afirmando, né, vai estar dizendo que o ser humano ele é movido por, tratando-se do conhecimento humano, o ser humano ele é movido por dois tipos de percepção. São duas percepções. O nosso conhecimento se resume em dois tipos de percepção. Então a gente já está falando de princípios empiristas mesmo da filosofia dele. Percepção, né? A questão do ato de perceber. O David Hume ele fala primeiro da impressão. A impressão é a percepção mais forte que a gente tem, porque ela dá no momento da experiência sensorial. Então ele chama isso de impressão. Isso é importante guardar. Impressão seria então a percepção que a gente tem no momento da experiência sensorial. Então agora, né, vocês olhando aqui, né, a imagem, a paisagem aqui, a paisagem bonita, isso aqui o nome dessa região é Camundá. Já tive vídeo aqui, fazendo vídeo aqui. Nós vamos pegar outras paisagens aí adiante. Então olhando aqui, ó, vocês estão tendo uma percepção da paisagem aqui pelo sentido da visão, né? Nós temos 5 sentidos. Nesse momento vocês não estão podendo, talvez a audição, vocês podem estar também tendo uma percepção pela audição. Então, hoje estamos aí com a Dona Maia, está participando da produção do vídeo, ela é minha auxiliar, né, Dona Maia? Então eu estava falando da percepção, né? Então aqui, né, olhando para a paisagem aqui, vocês podem estar tendo uma percepção aqui, que é através do sentido da visão. Nós temos os 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, o tato, a audição, né? São os 5 sentidos lá, né? Visão, paladar, olfato, audição e o tato. Então, uma das percepções que vocês podem estar tendo aqui é justamente a visão, né? A percepção é o que vocês experimentam no momento da experiência do conhecimento, né? Que é quando vocês observam o vídeo, vocês estão vendo aqui, né? O que a gente tem aqui, por exemplo, da paisagem. Eu vou deixar um pouquinho sem falar para ver se dá para ouvir o som das folhas, ó. Então se no vídeo aí apareceu o som das folhas, né, com o barulho do vento, vocês estão tendo uma percepção também, que é a audição, né? Pela audição, quer dizer, vocês estão tendo uma percepção pela audição, né, que é o som do vento nas folhas. Essa percepção que vocês têm no momento da experiência, quando você está experimentando algum fenômeno, né, e você está conhecendo esse fenômeno no momento da experiência sensorial, quando você está tendo a percepção, o Hume, né, chama isso de impressão, porque acontece no momento da experiência sensorial. Ele diz que é uma percepção mais forte, mais intensa, né, porque isso de certa maneira, né, por isso que ele chama de impressão, isso imprime, né, nos órgãos dos sentidos uma informação, né. No caso, posso dar um exemplo, assim, quando você está olhando fixamente, por exemplo, um objeto, né, você está olhando fixamente aqui, você pode fazer essa experiência, olhar fixamente sem piscar o olho. Você fica olhando, por exemplo, para essa árvore sem piscar o olho por um certo momento, e daí de repente você, né, sem piscar, né, olhando ali por 1 minuto, você fecha o olho e aparece a imagem
daquele objeto, por exemplo, da árvore, vai aparecer lá no fundo do teu olho, assim. É como se aquele objeto imprimisse, né, no fundo do seu olho a imagem dele. Então, por isso que é impressão, né? Ele chama isso de impressão, que de certa maneira é uma percepção mais forte. Então, a impressão seria justamente uma percepção mais intensa, mais forte, se dá no momento da experiência sensorial. Isso é um conceito interessante de ser guardado, né? Lembrado, né? Se caísse questão de vestibular, às vezes se pergunta o que são as percepções em David Hume, e aí, como eu falei, são duas, né? A primeira a gente já falou, que é a impressão, que é aquela que se dá no momento da experiência sensorial, mais forte, mais intensa. Tanto que daí eu falei aí do exemplo da imagem no olho, né? Que ela aparece no olho, a imagem, quando você fixa, né, sua visão num objeto específico e você fica olhando para aquele objeto por muito tempo e logo fecha seus olhos e aquela imagem ainda aparece por alguns segundos no fundo do seu olho, como se imprimisse aquela imagem no fundo do seu olho. Então, Hume chamava isso de impressão. É uma das percepções que a gente tem, né, que faz parte do conhecimento humano. O outro conceito seria a ideia, né, que é uma outra percepção. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso aí. Hoje estamos aí com a Dona Maia, ó. Está participando da produção do vídeo, ela é minha auxiliar, né, Dona Maia? Então a gente vai falar agora da ideia. A ideia então seria, segundo Hume, uma segunda forma de percepção, mas ela é atemporal, ela não participa diretamente da questão da experiência sensorial, porque ela é aquilo que fica depois da impressão, né? Então nós temos a impressão, né? E que é aquilo que acontece no momento da experiência, né? E aí a gente tem deixa eu deixar o cara passar aqui, que esse cara tava me azedando aqui atrás. Então nós temos aqui o problema é POC, ó. Já é um dado aí, ó. Eu não previ que ia ter esse carro aí nesse momento, ó, tá vendo? Então, e agora tô vendo umas gotas no para-brisa do carro. Também não imaginava que ia pingar alguma coisa, que talvez chovesse agora, né? Então, são coisas que a gente só experimenta no momento, né? Que você tá conhecendo através da experiência sensorial. Então a gente chama isso de impressão. Eu tava falando da ideia, ó, vai começar a cair uma chuvinha, ó. Então eu não sabia disso. Isso aí eu vou falar na sequência, que são os dados de fato, né? Mas ó, isso aqui é uma coisa que eu não estava prevendo, não estava esperando. Daí a gente vai falar um pouco do que vem a ser a previsão, né? Porque que tem algumas pessoas que acreditam que tem a capacidade de prever. Isso eu não tinha previsto, né? A gente vai falar melhor. Eu sei que tá meio misturado os conceitos, porque eu tava falando de impressão e de ideia, eu vou concluir isso aí, mas é que as coisas acontecem no momento da experiência e às vezes é imprevisível, né? A gente usa essa palavra imprevisível. Então, isso tem a ver com tudo que eu tô falando, né? Então, essa aqui foi uma situação que eu não previ. Bom, continuando então, eu estava falando lá da impressão. A impressão que você tem no momento da experiência, né, sensorial, aquilo que ela, né, você está tendo acontece um fenômeno e você está conhecendo o fenômeno pela experiência sensorial no momento da experimentação. Então a gente chama de impressão, segundo Hume, isso é impressão, né? Aí eu estava falando das ideias, né? A ideia então seria uma segunda impressão, quer dizer, a ideia seria uma segunda percepção,
uma segunda percepção. Então a primeira percepção é a impressão, a segunda percepção que nós temos, que faz parte do nosso conhecimento, é a ideia. Então a ideia, como eu tinha falado, ela é atemporal, porque ela não participa diretamente do processo da impressão, que é aquela percepção mais forte, mais intensa que acontece na experiência sensorial. A percepção seria então a percepção ideia, né? A ideia seria uma percepção que vem depois da impressão, que é aquilo que fica guardado lá na memória, né? Então a gente, e aí que a gente entra no ponto chave do pensamento do Hume. Nós jamais podemos criar ideias sem a impressão, sem que a gente tenha experimentado as informações via a experiência sensorial. A gente jamais vai poder criar uma ideia na nossa cabeça e isso permanecer na nossa memória se a gente não tiver experimentado aquela informação antes pela experiência sensorial. Então a ideia, ela não participa diretamente como percepção da experiência sensorial. É somente a impressão que participa diretamente da experiência sensorial. A ideia, ela vai vir sempre depois da impressão, né? Que, como falei, participa a impressão que participa diretamente da experiência sensorial. Então a ideia sempre vai vir depois. A gente só consegue então conceber ideias na nossa memória a respeito dos objetos que a gente conhece somente a partir da experiência sensorial e das impressões que a gente tem. Então, primeiro a gente tem a impressão, que é aquilo que você experimenta através dos sentidos, e aquilo vai, de certa maneira, ser guardado como uma segunda percepção que o Hume chama de ideia, vai ser guardado lá na sua memória. Então, resumindo toda a conversa, todo conhecimento humano, já resumindo, fazendo um resumo aí, todo conhecimento humano, ele parte da experiência sensorial. Não tem como, segundo Hume, conceber um conhecimento sem que a gente tenha conhecido isso sem a experiência sensorial. Então, o conhecimento humano, ele é dividido em duas etapas, que ele chama de percepções. A primeira percepção é a impressão, a segunda percepção é a ideia. Eu falei impressão, né? Dá um pause aí. Fazer um resumo então, fazendo um resumo do que foi falado. Então, já de primeira a gente tem que considerar que o conhecimento humano, segundo a filosofia empirista do Hume, o conhecimento humano necessita, né, primordialmente da experiência sensorial. Não tem como conhecer nada sem a experiência sensorial, né? Para Hume isso fica bem claro, né? Não há possibilidade então de conhecer sem a experiência sensorial. Por isso que a gente chama ele de filósofo. Eu dei uma buzinada aqui porque aqui tem um cruzamento, às vezes os caras passam correndo aqui, pode acontecer um acidente. Aí já buzina, a pessoa já sabe que tem carro. Porque ela não vai adivinhar, né? Que eu vou estar passando ali, igual nós estávamos falando aquela hora, né? Prever, às vezes, para a filosofia do Hume não é possível prever nada. Mas voltando para o resumo. Então, o primeiro ponto importante da filosofia do Hume é que o conhecimento humano, sem a experiência sensorial, sem essa noção empirista, não é possível conhecer nada sem experimentar pelos sentidos. Aí ele vai dizer então que nosso conhecimento é dividido em duas etapas que ele chama de percepções. Uma delas é a impressão, uma das percepções é a impressão e a outra percepção é a ideia. A impressão é a percepção mais forte, mais intensa. Ela se dá no momento da experiência sensorial, como eu tinha explicado ali atrás, agora há pouco, né? É o momento que você está usando os seus sentidos, que são as ferramentas do conhecimento humano. Você está usando os seus sentidos para conhecer os objetos, né? Vou deixar esse cara passar que está atrás aqui. Como me
dando agonia. Eu tô andando devagar para poder explicar o vídeo, né? Daí os caras ficam colando na minha traseira. Então assim, a impressão é aquela percepção mais intensa, mais forte, tem que guardar esse detalhe, que se dá no momento da experiência sensorial. É por ali que a gente, de certa maneira, consegue, né, captar os objetos que estão em volta, né, os objetos do mundo que estão em volta. Eu digo assim, os objetos que estão em volta são os objetos que estão aí fora da nossa mente. É no momento então da experiência sensorial, via percepção e impressão, que a gente capta esses objetos e leva isso até a nossa memória, até a nossa mente, né? E aí na nossa mente a gente daí tem a segunda etapa que ele chama, a segunda percepção que ele chama de ideia, que é aquilo que a gente, de certa maneira, a gente guarda na nossa cabeça como informação, como conhecimento. Então a segunda percepção, ele chama de ideia, é aquilo que fica ali guardado na nossa memória, na nossa mente como informação. Nós até podemos criar ideias. A partir do que? Segundo o Hume, a gente pode criar ideias a partir daquilo que a gente tem acumulado na nossa mente como impressão. Nós nunca assim, eu poderia dizer que nós não podemos criar impressões, que a gente só consegue ter impressões no momento da experiência sensorial. Isso é fato. Então, e aí que a gente vai entrar na segunda parte do que nós vamos começar a falar já, que eu já tinha iniciado a nossa fala justamente partindo da ideia dos dados de fato. Nós não podemos, a gente pode criar ideias, você pode criar na sua cabeça, na sua mente, talvez até coisas assim, inéditas, originais, mas você só vai conseguir criar coisas inéditas, originais na sua mente a partir das impressões que você tem. Você cria ideias a partir das impressões que você acumulou, mas impressão você não consegue criar. Você não consegue ter, por exemplo, uma impressão sem experimentar essa impressão via os sentidos. Então, trocando em miúdos, a gente jamais vai conseguir experimentar algo de antemão na nossa mente e criar uma ideia, uma informação lá no nosso cérebro. A ideia a gente poderia entender como uma percepção no sentido de informação, né? Uma informação que a gente tem lá na nossa memória. A gente jamais vai criar uma informação dentro da nossa memória sem a experiência sensorial, sem a impressão. Então, jamais a gente vai poder ter uma impressão e essa informação dentro da nossa memória como ideia, sem que a gente experimente a coisa. Sem a experimentação é impossível. Então, assim, quando a gente fala dados de fato, quando você pergunta assim, o que vai acontecer daqui a 3 minutos? O que será que vai acontecer daqui a 3 minutos, né? Então agora aqui só para, antes da gente prosseguir, então aqui a gente, né, antes de continuar, né, tu tava falando, estamos pegando o caminho de Guajuvira aqui em Araucária. Saímos de Contenda agora, estamos na região do Guajuvira ali. Eu peguei essa região pra gente ir conversando aí. Acho que esse vídeo vai dar mais do que 20 minutos, eu acho. Bastante coisa. Mas, né, continuando, né, que eu tava falando, pergunta assim, o que será que vai acontecer daqui a 3 minutos? A gente não sabe, a gente pode prever especulando sobre, pode, sei lá, o carro vai morrer, ou sei lá, a gente vai encontrar um conhecido, vai cumprimentar, a gente não sabe, é o fato. Eu estou especulando sobre o que pode vir a acontecer, fazendo uma especulação, mas a gente não sabe, a gente só vai saber o que vai acontecer daqui a 3 minutos. Eu peço um pouco de desculpa aí pela minha dicção, porque eu tomei remédio para minha diabetes e ele mexe um pouco com a minha cabeça, não fica muito boa a minha cabeça. Mas prosseguindo, eu só vou saber o que vai acontecer daqui a 3 minutos comigo no momento que chegar esse tempo e eu estiver experimentando esse acontecimento. Então, eu só vou saber o que vai acontecer daqui a 3 minutos, só vou ter certeza no momento que esses 3 minutos
chegarem até a minha experiência. Então eu experimentar os acontecimentos, que é uma mercearia antiga aí, ó. Então olha ali, ó, umas garças ali, ó. Parece garça, não sei. Tudo parecido. Não sei que bicho. Então eu só vou saber o que vai acontecer no futuro, né, a partir do momento que eu experimento esse futuro. Então, falando de passado, presente e futuro, eu só tenho certeza do que ocorre comigo no presente. Se a gente for pensar que nós estamos falando aqui de dados de fato a partir do pensamento do Hume. Então, por que a gente chama ele até de cético? Ele é cético no sentido de que para David Hume é impossível a gente prever as coisas, é impossível a gente ter uma noção prévia de fato do que vai ser o futuro, porque tudo acontece no presente, né? Tudo acontece no agora, né? No momento da experiência. Então a gente não tem como saber o que vai acontecer no futuro, porque os dados do futuro, os dados de fato do futuro, eles não podem ser alcançados a não ser pelo momento da experiência sensorial. Por isso que para David Hume é impossível a gente prever com certeza o que vai acontecer no futuro, porque como ele é um empirista, a gente só conhece no momento da impressão, que é aquele momento que você está, através dos sentidos, você está captando os dados, né, do mundo exterior e levando isso para sua memória e transformando isso em ideia. Somente naquele momento da experiência sensorial é que você vai saber de fato o que está acontecendo. Mas daí alguém fala assim, mas olha, meu tio sonhou que ia cair o avião e aí ele não foi viajar naquele dia, já estavam as passagens todas compradas, estava tudo certo para ele viajar, mas ele sonhou um dia antes que o avião ia cair e ele decidiu não ir para a viagem por causa do sonho. E de fato o avião caiu, né? Ele preveu o que ia acontecer e ele se salvou do acidente por causa desse sonho, né? Poderia ser, né, um relato, e eu não vou duvidar, né? Não duvido se a pessoa tenha esse sentido, não sei, né? Não estou aqui agora para julgar se isso é possível ou não, mas para o Hume isso não é possível. Por que não é possível? Porque, como a gente falou, só conhecemos os dados de fato no momento da experiência sensorial. E isso se torna então a impressão, aquela coisa que nós estávamos falando, das percepções, da impressão lá. O Hume ele vai dizer assim que algumas pessoas, o que elas chamam de previsão é o hábito, ele chama de hábito. O que vem a ser o hábito? Conforme a gente vai tendo muita experiência sensorial e tendo muita impressão, né, experimentando fenômenos, e a gente vai amadurecendo e vivendo com a nossa vivência e a experiência da nossa vivência, que a gente vai acumulando essas impressões através das ideias, a gente vai acumulando essas informações conforme a gente vai experimentando, a gente cria o hábito. Tem que guardar bem esse conceito também, hábito. A gente cria o hábito de supor as coisas. Então, por conta da gente sempre observar que o sol, ele sempre nasce pela manhã e se põe pela tarde, e a gente sempre experimenta essa mesma impressão, a gente sempre experimenta pelas sensações esse mesmo fenômeno da mesma maneira, sempre ocorrendo do mesmo jeito. Então todos os fenômenos que a gente experimenta através dos nossos sentidos se repetem, e praticamente se repetem da mesma maneira. Isso faz com que a gente crie o hábito de achar que as coisas vão acontecer sempre da mesma maneira, e aí a partir desse hábito que a gente cria, que a gente supõe que a gente pode prever, né, certas situações futuras. Nada mais é um hábito de tanto a gente experimentar sempre a mesma coisa, ocorrer sempre ou quase sempre da mesma maneira, a gente acaba criando esse hábito de supor que as coisas vão acontecer sempre da mesma maneira, e a gente acha que a partir desse hábito a gente está
prevendo dados de fato, dados futuros, sendo que isso é impossível. Então, por um viés ético, nem sempre a experiência, por mais que ela crie o hábito da gente observar que ela sempre acontece de uma maneira parecida e semelhante, para Hume nem sempre essa experiência vai ser igual. Daí até, né, a gente podia se questionar, né, o que garante que o sol vai durar para sempre, no sentido que sempre ele vai nascer de manhã e sempre vai se pôr durante a noite. Será que, por exemplo, hoje nós temos aqui a luz do sol, né, iluminando, será que amanhã o sol vai nascer mesmo? Será que será que amanhã nós vamos ter sol mesmo? O que garante a certeza que amanhã vai ter o sol? É o hábito de sempre ver que ele sempre nasce de manhã. Pode acontecer 1000 coisas ou milhões de coisas e de repente o sol não existir mais amanhã. Ou pode acontecer 1000 coisas e não existir mais a força da gravidade amanhã. Quem que garante? Quem que vai ter certeza que amanhã a gravidade vai estar impulsionando tudo para o centro gravidade desse planeta aqui, impulsionando tudo isso aqui para o centro do planeta? O que garante que isso vai acontecer amanhã? Não tem nenhuma informação, né, nenhuma certeza que garanta, né, com 100% de certeza que esses fenômenos eles vão estar sempre acontecendo da mesma maneira, sem incessantemente. Então pode acontecer que amanhã a gravidade não exista mais, pode acontecer do sol não existir mais. Esse exemplo eu tirei faz anos, eu escutei esse exemplo na faculdade, quando nós estava lendo esse texto do Hume. Eu não lembro agora como é que era o nome do texto, me falhou, mas eu coloco aí escrito aí no vídeo aí, lá no começo, ou coloco aí agora escrito o nome do livro, do texto, né? Mas a ideia é essa, nós nunca vamos prever nada. A gente só prevê as coisas pelo hábito. Então a gente cria um hábito de tanto experimentar as coisas acontecerem da mesma forma, mas isso não garante que elas vão sempre acontecer da mesma forma. Então jamais a gente pode prever o futuro ou ter uma certeza, né, de um conhecimento futuro, porque só podemos conhecer as coisas com uma certa certeza no momento da experiência sensorial.